porque nós vamos trabalhar sempre com campo isolado, se calhar alguma limitação em relação à anestesia, preferir uma anestesia de curto prazo, porque geralmente as sessões de endo duram de 45 a uma hora, 45 minutos a uma hora. Tentar fazer intervalos um bocadinho mais longos, tanto para gestante quanto para o diabético, mas posso afirmar que pode ser feito o tratamento endodôntico nesses pacientes, respeitando sempre a máxima que eu uso para a minha vida, a necessidade e a oportunidade. É necessário que essa gestante, que esse diabético faça o tratamento endodôntico? Sim. Mas será que é oportuno naquele momento? Aí nós temos que pensar se for oportuno, se não é. Se não é, vamos postergar. Vamos adiar um bocadinho, vamos esperar o término da gestação e depois faremos então um tratamento endodôntico propriamente dito. Porque nessa fase a gestante já está totalmente alterada, então nós temos que velar para o cuidado tanto da mãe quanto do bebê. Então é importante nessa fase terminar com a dor. Por isso que é importante que as gestantes façam um pré-natal odontológico. Muita gente fala do pré-natal, aquele pré-natal que todo mundo conhece, que é da gestante, do bebê, da acompanha o bebê. Mas não pensam num pré-natal odontológico, porque é nessa fase que muitas das doenças que já tinham, até eu não queria entrar nesses mitos e verdades, mas muitas das doenças que já estavam lá, principalmente a cárie dentária já estava, provavelmente já era pré-existente, só que durante a gestação ela pode aumentar, pode agudecer, e que muitos dizem, olha, perdi os dentes por causa daquele bebê, perdi 5 dentes daquele, mas nada do que seja mito. O importante é que tem que fazer esse pré-natal porque a cárie dentária já lá estava. Só que nessa fase ela está muito mais sensível e pode estar mais célere porque a gestante come mais, pode ter algum descuido na sua higienização oral e pode desenvolver mais rápido então a cárie dentária ou até as doenças periodontais, que nós sabemos que tem a gengivite gravídica, que é causado mesmo pelos hormônios da própria gestação e que vai levar à inflamação da gengiva. Então, é extremamente importante que as gestantes façam um pré-natal odontológico, fazer a consulta, nem que for de 2 em 2 meses ou de 3 em 3, dependendo do risco desse paciente à doença cárie ou à doença gengival, é sempre bom fazer esse pré-natal, então, odontológico também. Para não evoluir, então, para uma endodontia, para um tratamento de canal, que naquela fase pode ser ou não oportuno. Então, seria interessante que os pacientes contactassem mesmo, tanto o diabético quanto a gestante, uma boa consulta odontológica para aferir como é que está a sua cavidade oral. Bom, eu não sei de quantos aqui que estão presentes nessa live já passaram por um tratamento endodôntico e sabem os materiais que nós utilizamos, são vários, depende de cada etapa. Já ouviram falar das sessões, que é um tratamento que não fica pronto numa única sessão, são várias sessões que deve-se fazer, porque tudo depende da capacidade, então, de eliminar os micro-organismos que já estão ali naquela cavidade oral, que já estão ali naquele canal radicular, então nós temos que fazer toda essa limpeza, todo esse preparo do próprio canal, para depois receber o material que vai ser colocado no lugar onde estava, então, essa polpa dentária. Então, tudo isso são etapas que devem seguir. Então, primeira etapa do tratamento endodôntico, abertura coronária, abrir o dente. Se o dente já estiver aberto, nós temos que dar uma forma àquele próprio dente que permita eu visualizar todas as raízes que aquele canal apresenta e todos os canais que aquele dente apresenta. Depois disto, nós vamos fazer então o que nós chamamos a odontometria, que é essa etapa que nós vamos então mensurar o tamanho de cada raiz. Seria tão interessante, por exemplo, que os dentes todos tivessem a mesma medida, tivessem os mesmos comprimentos, mas não é isso que acontece. Então, por isso, todo dente deve ser feito esta mensuração. Tem que se medir o comprimento real do dente daquele paciente, por exemplo. Então, se for um dente, um incisivo, por exemplo, superior, pode medir 21 milímetros, 22 milímetros, mais ou menos.
Depois, então, de ter essa medida, é que nós, então, vamos extirpar a polpa. E como é que nós temos essa medida? Com as radiografias, em alguns casos, ou podemos fazer também com localizadores apicais, que é como se fosse já é um dispositivo eletrônico que faz a medida por si só, colocando uma lima lá dentro do dente e ele mensura então o canal todo, vai mensurar o comprimento total daquele canal. Também já é possível fazer isso atualmente. Depois então da odontometria, vamos para a instrumentação, que é aquela fase também que temos a extirpação da polpa e vamos alargando um bocadinho aquele canal do dente para permitir então depois que a medicação entre e faça que elimine todos os micro-organismos que nós não conseguimos eliminar durante a instrumentação daquele canal, para depois então fechar o dente, colocar a gutta percha, que é o material que nós utilizamos, é como se fosse uma resina termoplástica, colocamos dentro então do canal, vamos colocar, adaptar apenas aonde estava a própria polpa do dente, é ali que nós vamos acomodar essa gutta percha e depois vamos preparar o dente. Então, para ver que tudo depende do quê? Do silêncio clínico do dente. Se o dente não estiver a doer, não tiver nenhum sangramento, não tiver nenhum odor, aí sim nós podemos fechar o dente. Agora, se tiver ainda alguma lesão, algum odor, algum sangramento, nós temos que estar sempre a fazer trocas de medicações. Então, para verem que são várias sessões. Por isso que a endo não se faz em apenas uma única sessão. São várias sessões para ver como o organismo vai responder e como nós vamos então colocar materiais que vão permitir então a longevidade daquele dente na cavidade oral. Para termos uma ideia, uma endo bem feita pode durar mais de 15 anos. Então, tu consegues ganhar mais 15 anos daquele elemento dentário na cavidade oral ou mais, dependendo dos cuidados do próprio paciente. Se for suspeitar, o dente vai continuar viável na cavidade oral sem sintomatologia. Então, eu acho que é extremamente importante. Nessa era em que, infelizmente, estamos a ter muitas mutilações dentárias, está-se a fazer muitas extrações dentárias em dentes que podiam ser salvados, que podiam ser preservados, que podiam ser tratados, por exemplo, endodonticamente. Então, é importante, muito importante mesmo, o diagnóstico. O diagnóstico, e se não tiver, por exemplo, não, eu estou realmente, a rede pública não dispõe de muitos materiais para fazer tratamentos endodônticos. Se tiver, mas já temos, por exemplo, as clínicas das faculdades, as clínicas dos institutos, até do IMSS, em que se faz o tratamento, fazemos o tratamento do canal. Então temos que ter atenção a esses detalhes, para tentar não perder elementos dentários que serão importantes para a manutenção da própria cavidade oral e da própria saúde. Então é importante isso. Então a felizada voltou. Doutor, dor de dente pode ser um dos sintomas da gravidez, porque na gravidez da minha filha fiquei com dor de dente e nunca tinha sentido. Foi o que eu expliquei anteriormente, felizarda. Geralmente não tem associação direta da gravidez com dor de dente. O que tem da associação é que naquela fase de gestação nós ficamos mais sensíveis devido aos hormônios, ficamos mais sensíveis, comemos mais todo tipo de comida.